Hoje vamos dar continuidade ao livro da doutora Cláudia Pacheco, ABC da Trilogia Analítica. Vimos na aula passada, a dialética kepiana. Hoje vamos ler o trecho na página 9, chamado A Consciência. Na língua inglesa existem as palavras conscience, que significa consciência do certo e do errado, ética ou moral. A palavra conscience, que significa estar consciente de, o estado mental de alerta, e a palavra knowledge, que significa conhecimento. Na língua alemã existe a palavra Gewissen, que também se refere à consciência no seu aspecto ético, e a palavra Bewusstsein, que se refere mais a uma função mental intelectual de conhecimento. Na língua portuguesa existe só uma palavra, consciência, que é usada em dois sentidos, no sentido ético, afetivo, e no sentido de uma faculdade mental, estar alerta. E a palavra conhecimento, que significa o ato de conhecer. Para a linguística, esses três significados seriam distintos, não se misturando, e muitas vezes até se contrapondo. Por exemplo, as premissas, o que é errado para um é certo para o outro, dependendo da cultura, relativismo. E a ciência se opõe muitas vezes à moral e à religião. São conceitos distorcidos, provenientes dessa dicotomia entre a consciência ética, afetiva. O que é errado para um é certo para o outro, dependendo da cultura, relativismo. E a ciência se opõe muitas vezes à moral e à religião. São conceitos distorcidos provenientes dessa dicotomia entre a consciência ética, afetiva e a intelectual. Na realidade, ética, bondade e inteligência devem estar sempre juntas, para que possa haver o conhecimento da realidade. Para Kepler, a palavra consciência é dialética e engloba dois sentidos que exprimem duas funções. Primeiro, o sentido de consciência ética, a moral, e segundo, o de conhecimento, saber de. A primeira função é a ligada ao nosso sentimento de amor e de bondade, que sempre nos impele a sermos bons, certos e falarmos a verdade. A segunda função é ligada ao nosso pensamento, nossa inteligência. Aprende se o ser humano nega o uso da consciência ética, mentindo, deturpando, negando a bondade e fazer o que é certo, sua consciência será incompleta, pois somente a função intelectual não é suficiente. É o caso dos doentes mentais que se deixam dominar pela psicopatologia, raiva, inveja, desonestidade, agressão, megalomania, etc., e que só dispõem das informações intelectuais, não sabendo como utilizá-las apropriadamente. Os dados informativos e da experiência trabalha com eles e a aprendizagem resultante é arquivada na memória. A união das duas funções forma um terceiro e completo resultado
que seria a consciência propriamente dita, a única que é a verdadeira lucidez e sabedoria. A única que é a verdadeira lucidez e sabedoria, que permite ao indivíduo seu desenvolvimento, formando uma trilogia perfeita. Esse é o sentido da palavra consciência para Kepler, que revelou a enorme capacidade transformadora desse elemento psíquico. É tão grande a sua importância que o objetivo principal do trabalho trilógico é o de trazer a consciência da consciência. Ler o livro A Consciência, do Dr. Norberto Kepp, Proton Editora, 1978. Consciência é estar com a ciência. Consciência. Consciência é estar com a ciência. Estar ciente da realidade. O leitor poderá perguntar: consciência de que realidade? Eu diria de toda a realidade, da material e da imaterial. Por exemplo, das leis da física, da química, do amor, da beleza, da bondade de Deus, da natureza. E também da realidade deturpada, ou seja, das doenças, dos roubos, da morte, das agressões, da pobreza, da fome, etc. Então, a trilogia da consciência. Primeiro, em cima, consciência ética ou afetiva. Unida a conhecimento mental e intelectual, vai resultar na verdadeira consciência. E vamos continuar esse capítulo no próximo encontro nosso. Vamos observar bem a leitura de tudo, ouvir várias vezes esse texto para melhorarmos cada vez mais. Consciência é viver integralmente dentro de um princípio ético verdadeiro e sermos saudáveis, vibrantes, atuando com pensamentos bons, sentimentos bons e ações boas. Isso vai nos dar a abertura para um nível superior. Que assim seja. Vou ler agora um texto sobre a teomania e transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica. Como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade. Cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego
é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocentrismo se sente insatisfeito, o egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado na realidade entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem uma visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência, a transconsciência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, esse último através da transconsciência. Como o espelho, que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste, o ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania característica dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia comparando o ser humano a um amplificador, que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade, captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida. Ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? A amplificar
para outros seres da criação os benefícios captados da realidade por sua inteligência? Então vamos fixar isso e perceber em nós mesmos se nós estamos ligados à profundidade do nosso ser, ao querermos ser bondosos, iluminados, saudáveis, harmoniosos, ou se estamos querendo ser pessoas doentes, virando as costas para o outro e numa ostentação, uma megalomania incrível. Vamos refletir sobre isso. Vamos nos tornar mais humildes, sinceros e bons. Namastê. O livro A Saúde, a Vida, a Alegria com Relaxamento, da professora Catarina Garcia de Aro Souza, Cartianani. O valor do relaxamento. O que o relaxamento pode fazer por nossas vidas, como relaxar bem. A consciência nos liberta, nos faz mais presentes, demonstrar a alegria de ser e de existir, estar em cada momento. Relaxamento com a luz branca, relaxamento com a luz azul, relaxamento com a luz violeta, relaxamento com a luz verde, relaxamento no campo de flores, relaxamento com a luz rosa, relaxamento com o símbolo do Reiki, Shokurei, relaxamento na floresta encantada, relaxamento na cachoeira divina, relaxamento na caverna de cristais, relaxamento na esfera de luz, relaxamento de encontro com o Divino Criador. Então vamos fazer agora o relaxamento com a luz branca. Vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo e sereno. Você pode fazer esse relaxamento sentado ou deitado. Sente-se confortavelmente. Coluna ereta. Feche seus olhos. Coloque os polegares no centro de cada mão. E feche com delicadeza as mãos. Solte os ombros. Relaxe todo o pescoço. Inspire bem profundo pelas narinas e absorva a luz branca que vem lá do céu. Ela te dá paz. Ela te dá carinho e suavização. Expire pela boca sibilantemente. Faça pressão no abdômen. Segure 1, 2, 3. Solte, relaxe. Inspire profundo. Absorve a luz branca como um cristal. Entra no seu cérebro, no rosto, em todo o couro cabeludo, na garganta, no chakra cardíaco, nos ombros, na coluna vertebral, nos braços e mãos, em todo o abdômen, nas pernas e pés. Sinta a luz branca como um cristal brilhante que invade todas as suas células, todos os músculos, todos os nervos, todos os ossos. Você se sente bem. Luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo está em você. Vai te libertar, vai te aliviar. Sinta a luz branca enrolando-se em todos os corpos sutis, se espalhando em seu lar, nas entradas e saídas, nas portas e janelas. Sinta essa luz intensa, brilhante, que te dá alívio, que te dá paz. Fique assim, nesse instante, sentindo a luz branca. Intensa, brilhante, que como um grande mar
te protege, te ilumina, te dá suavização e nada interfere. Sinta que a luz branca desce em toda a atmosfera. Você se sente muito bem, muito em paz. Vá ouvindo essa luz e sentindo a luz branca o tempo todo. Concentre-se no chakra frontal e visualize essa luz que te protege, que te ilumina, que te dá paz, que te dá saúde, que te dá alegria. Alegria de ser, de existir. E nada. A luz branca vai te purificar, vai te renovar e nada interfere. Ela está no seu cérebro, ela limpa seu sangue, ela purifica e renova todas as suas células. Você se sente forte e saudável. Jesus te acompanha. A força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está em você. Seus caminhos estão abertos. Nossa Senhora te pega pela mão e vai te proteger infinitamente. A luz branca é a luz da paz e da saúde. A luz branca, ela renova todos os seus caminhos. Ela te fortalece no seu emocional, no seu mental e no físico. Sinta a luz branca que te enche de paz, que te enche de amor. Sinta essa luz infinita e eterna. Nesse momento, vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, e pedir que todo mal seja desintegrado e que esta luz persevere em todo o nosso lar, nas paredes, no teto, nos alicerces, em todos os cômodos, à frente, atrás, à direita, à esquerda. A luz branca vai se propagando como um imenso oceano. Vai cobrir toda a nossa rua, vai cobrir todas as criaturas, todos os vizinhos. A luz branca se espalha infinitamente. Vai cobrir todo o nosso bairro, os hospitais, as creches, os asilos, as prisões, os hospícios. Tudo fica penetrado pela luz branca e nada interfere. A luz branca em ondas sucessivas, profundas, maravilhosas, vai cobrir todo o nosso bairro, vai cobrir todas as criaturas, todos os seres, as plantas, os animais, todos os pontos e toda a atmosfera fica penetrada pela luz branca. A luz branca, como cristais maravilhosos e iluminados, vai se propagar intensamente em toda a nossa cidade, de norte a sul, de leste a oeste. A luz branca, como uma cachoeira sagrada,
vai cobrir todo o nosso estado, todo o nosso país e todo o nosso planeta fica inundado pela luz branca. Os nódulos energéticos são desintegrados e a força da luz branca persevera em ondas contínuas maravilhosas. A luz branca vai inundar todo o universo como um grande oceano. Sintamos essa luz em nosso coração, enchendo-o de paz e de amor, de vida e alegria. Concentremo-nos em Deus e vamos fazer nosso pedido. Sejamos seres livres, independentes e felizes. Agradecemos imensamente poder ter realizado este relaxamento com a luz branca. Repita essa vivência todos os dias, de manhã e à noite. Vai se sentir muito bem, vai sentir a paz de cada instante, vai sentir a libertação, a saúde e a alegria. Fica com Deus. Namastê. Vamos continuar no livro de Bert Hellinger. Nós estamos lendo trechos dele. O livro se chama Conflito e Paz. A consciência. Uma outra coisa estimula o conflito. É algo que julgamos bom e que, não obstante, produz o mal. É a boa consciência. Tal como a justiça, a boa consciência é atrelada, como um cavalo, ao coche da vontade de extermínio. Pois, sempre que alguém se julga melhor do que os outros, achando-se no direito de fazer-lhes mal, ele age sob o influxo de sua consciência, com boa consciência. Essa consciência é realmente sua? Ela é a consciência da família e do grupo que assegura a sobrevivência do indivíduo. É a consciência de um grupo que defende a própria sobrevivência no conflito com outros grupos por meio de uma vontade de extermínio. Essa consciência, que é considerada por muitos como algo sagrado, santifica os ataques a pessoas que pensam ou agem de modo diferente, e mesmo o extermínio delas. Daí nascem as guerras santas, tanto nos campos de batalha quanto no interior dos grupos, onde os que pensam e agem de maneira diferente são vistos como um perigo para a união desses grupos. Como numa guerra, também aqui, todos os meios para tal fim são justificados e santificados pela boa consciência. Por isso, todo apelo à consciência ou à honestidade de tais agressores é inútil
e esvazia-se, não porque sejam maus, mas porque têm uma boa consciência e julgam combater pela boa causa. Por outro lado, quem apela para a consciência deles o faz sob o infortúnio de uma outra consciência, a saber, de sua própria boa consciência, e corre o risco de recorrer com o seu incentivo aos mesmos recursos dos agressores. Por isso, são vãs as tentativas de resolver os grandes conflitos, apelando para a justiça e a boa consciência. Vamos refletir muito sobre esse texto. Vamos silenciar bem, ouvindo-o, para depois dar continuidade. Esse texto que eu acabei de ler é muito profundo e precisa ser repensado, porque para chegarmos realmente a um nível superior. A um nível superior de consciência. Vamos ouvir agora a leitura do livro de Bert Hellinger, que formou a constelação familiar com seus estudos. E esse livro se chama Conflito e Paz. Nós já tivemos início com ele, vamos continuar. O deslocamento da vontade de extermínio. No interior dos grupos em que a ordem jurídica protege o indivíduo contra a vontade de extermínio de seus semelhantes e da sua própria, essa vontade se desloca às vezes para outras áreas e manifesta-se em disputas políticas, científicas ou ideológicas, que também nessas áreas atua frequentemente uma vontade de extermínio. É o que vemos sempre que abandonamos a objetividade. Em vez de buscarmos juntos a melhor solução pela observação e pela comprovação objetiva, procuramos difamar os representantes do partido ou da tendência contrária, muitas vezes com calúnias e ofensas. Tais agressões pouco diferem da vontade física de extermínio. Pelo seu sentimento e pela sua intenção, elas visam a destruição do outro, pelo menos moralmente, declarando-o um inimigo do grupo com todas as inevitáveis consequências. Pode o indivíduo proteger-se contra isso? Não. Ele está entregue ao conflito, mesmo que não intervenha nele. Contudo, existe o perigo de que, ao reagir a tais agressões, ele também sinta em si mesmo igual vontade de extermínio e dificilmente consiga resguardar-se dela. A justiça. Essas disputas tiram sua energia não apenas da vontade de extermínio, mas também de uma necessidade comum a todos os seres humanos, de equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe, entre ganhos e perdas. Nós a conhecemos também como necessidade de justiça. Nós só teremos paz quando alcançarmos esse equilíbrio. Por isso a justiça é, para nós, um bem altamente valioso. Mas isso acontece em todos os casos? Ou apenas em determinado contexto, quando se trata da compensação de um bem? Pois a necessidade de justiça tem consequências totalmente diversas
quando se trata de perdas e danos. Esclareço como um exemplo. Quando alguém nos faz algum mal, planejamos vingança. Isso é para compensar. Queremos causar um mal também a essa pessoa. Isso decorre da necessidade de compensação, portanto, da necessidade de justiça. Por outro lado, porém, também nos impele a vontade de sobrevivência e extermínio. Queremos impedir que o outro nos torne a ferir e causar danos. Ao nos vingarmos, ultrapassamos a necessidade de compensação e justiça e causamos mais sofrimento e dano ao outro do que ele nos causou. Mas o outro também quer vingança, e assim o conflito entre nós nunca tem fim. A justiça torna-se aqui um pretexto para a vingança. Em nome da justiça, faça valer a vontade de extermínio. Então vamos pensar no bem que podemos fazer e no amor que temos que desenvolver. Estudaremos no próximo vídeo a consciência. A consciência nos liberta, a consciência nos torna seres mais humanos e felizes. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Vou ler esse livro, é um livro pequeno, de Cairbar Schutel, O Batismo, que pertencia ao seu Isaura Assis de Souza. Foi feito na editora O Clarim de Matão. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São Mateus, capítulo 3, versículo 2. Não, versículo 11. Nota preliminar. Há tempos vimos recebendo pedidos de esclarecimento sobre o significado e a finalidade do batismo, alegando os interessados não conhecerem um trabalho que explane com clareza e concisão este assunto. Efetivamente, não conhecemos uma obra que trate do batismo, esclarecendo o seu verdadeiro sentido para a edificação das almas. O batismo ministrado pelas religiões não corresponde à verdade, visto elas se prevalecerem do batismo de água ministrado por João no Rio Jordão. Batismo esse que, como afirmou o próprio João, era provisório. Isso porque depois dele viria Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E João dizia: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Conclui-se, portanto, que, aparecendo Jesus, o batismo de João desapareceu automaticamente, ficando a prevalecer o batismo de Jesus, com o Espírito Santo e com o fogo. Assunto este que o autor deste trabalho esclarece com precisão e lógica
à luz da razão, por não compreenderem o significado e a finalidade do batismo de Jesus, assim como não compreendem as suas parábolas e ensinos, que encerram sentidos exclusivamente espirituais. As religiões aferraram-se ao batismo de água, tornando o mesmo uma superstição que se enraizou de tal forma nas criaturas que até muitas pessoas versadas em espiritualismo têm essa prática como uma necessidade imperiosa. Em vista do exposto, tínhamos o propósito de escrever uma obrinha em torno do assunto, quando revendo